lá então. Agora sim, vamos à mensagem em nome de Jesus. Amém, para a glória de Deus. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade nos céus. E antes de prosseguir, eu louvo com um cântico que está conectado com esse texto. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Sai de Deus, hein? Ó, versículo 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Então vamos então explanar a palavra do Senhor, tá? A palavra do nosso Deus, o soberano dos céus e das águas, o Todo-Poderoso. Amém? Escute, uma coisa que o judeu Jesus, imaculado, puro, nome que está acima de todos os nomes, ele não faz, ele não quebra promessas, ele não quebra, ele é cumpridor com alto zelo de todas as promessas. E muitas das promessas faladas por ele se cumpriu. E ele prometeu o retorno. Porque a última vez que o mundo viu, tem a lembrança dele, cabeça inclinada, as mãos e os pés presos por pregos no lenho maldito. Não porque a legião humana tomou a força, mas porque ele se entregou espontaneamente, substituindo você, eu e os nossos filhos. Você, eu e nossos filhos éramos para estar recebendo a total cólera, a ira de Deus, em razão das nossas transgressões, dos nossos pecados. Mas ele nos substituiu. Que amor, né? Tamanho amor. Não, pessoal, não tem outro, não tem político, não tem homens, não tem nada semelhante com o amor de Deus. João capítulo 3,16 diz isso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna. Muito bem. E uma das profecias, promessas dele, eu acabei de ler, o retorno triunfal de Jesus. Escute, para você ter ideia. Na Bíblia, ela, desde o Antigo Testamento, fala da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo é tão importante, manhense, é tão importante, que existem 300 profecias na Bíblia. Para cada profecia sobre a primeira vinda, necessito explicar, a primeira vinda é aquela que Cristo se fez carne, se vestiu em pele humana, nasceu em berço de palha, um ambiente humilde, e cresceu como carpinteiro, e morreu como Redentor, Salvador. Amém? Então, para cada profecia sobre a primeira vinda, existem 8 referentes à segunda vinda.
Isso comunica um alerta para a importância da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é o ápice de nossos credos, do povo crente fiel. Será a prova final da soberania de Deus sobre a história da humanidade. A segunda vinda de Cristo será o fim desta era e inaugurará o reino vindouro de Cristo. Trará a etapa final da redenção dos crentes em Jesus. Amém? Então vamos lá a palavra, olha só. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então veja bem, esse sinal não é um corpo celeste como uma estrela, como um cometa. Não é algo que você possa ver como enigmático. Não. Será a própria manifestação gloriosa de Jesus em corpo vivo. A sua glória será vista de um extremo ao outro do horizonte. Por isso o texto diz aqui, no versículo 27, um pouco antes: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você sabe, né? Na escuridão, quando aquele trovão, aquele relâmpago, né? Ele risca o céu. Há lá um clarão. É inegável, todos conseguem ver e também reconhecer. Assim será a segunda vinda de Jesus. Será no clarão de glória, esplendor, total majestade. E todos verão. Todos verão. A reação dos que estão na terra. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Primeiro, deixa eu explorar mais aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Já falamos sobre sinal, né? Que é como um relâmpago. Todos os povos se lamentarão, né? Esse lamento não é um lamento de arrependimento. É um lamento de desespero e medo diante do juízo iminente. Sabe quem são esses? Os que recusaram o doce chamado Senhor. Os que cuspiram no convite do bom samaritano que é Jesus. Os que injuriaram, os que blasfemaram o nome dele. Os idólatras, os feiticeiros, os beberrões, os prostitutos, as prostitutas. Será um lamento de desespero e medo diante do juízo iminente. Mas para a noiva de Cristo, será redenção total. A noiva é o povo. É o povo que se dobra somente ao Cordeiro. É o povo que tem um coração somente em adoração ao Salvador Jesus. A vinda do Filho do Homem será gloriosa, diferente da sua vinda que foi em humildade. O Senhor te chama através dessa mensagem. Porque aqui em vida terrena haverá dois povos. Os perdidos e os salvos. Os que se dobram aos ídolos e os que fizeram voto. Eu só me dobro de frente ao meu Redentor. A Ele, a minha fidelidade e o meu culto. Vem hoje para cá. Vem para o povo que adora e louva o nome do Senhor. Vem para o povo que o apóstolo João teve uma visão futura de que o número desse povo era incontável. E ele viu essa multidão com vestes longas e brancas e palmas nas mãos. A palma nas mãos significa vitória. Será uma manifestação visível, porque o relâmpago ele não se esconde, né? Clara e inegável. Eu insisto, o lamento dos que insistiram em bater a porta para Jesus não será um lamento de arrependimento, mas de terror e desespero. Desprezaram a graça, a doce graça. Agora terão que enfrentar a realidade do juízo.
Estará presente os vivos, as almas dos mortos. A terra há de devolver os mortos. As águas hão de devolver também os seus mortos. Será um dia ápice exclusivo, um espetáculo incrível, de bem-aventurança indizível para esse povo crente fiel a Jesus, mas de choro e terror aos idólatras, aos não fiéis. Mas sabe o que chama atenção, pessoal? Sabe o que chama atenção aqui? Olha só, voltando aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu já mostrei a você que Jesus não é quebrador de promessas. E cumpre todas as suas promessas. E não é essa que será diferente. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha só, sobre as nuvens. Sabe o que indica isso? Sobre as nuvens? Indica que Jesus, como sempre, Ele é Deus. Ele é Deus. Um ser comum, mortal, uma criatura, não vem sobre as nuvens. Não vem. Isso comunica a divindade de Jesus. Ele é Deus. Diferente das testemunhas de Jeová, né? As testemunhas de Jeová, elas creem em dois deuses, né? Elas creem no Deus maior, que é Deus Jeová, que eles chamam de Deus, o Deus verdadeiro, né? Se diz que o Deus Jeová é Deus verdadeiro, e tem um outro, então está dizendo que o outro é falso, né? Que é o Deus verdadeiro e Jesus é um Deus. Não, esse aqui é o Senhor. É o Deus El Shaddai. E sabe o que é muito incrível? Nesse advento glorioso e majestoso, nesse cortejo triunfal, que é o ápice da história da criação, não aconteceu antes e não vai se repetir depois. Deixa eu passar o caminhão aí. Só, né? Em que o mundo angelical e nem os seres viventes jamais viram, que é o retorno da majestade e glória de Jesus. Olha que interessante, você que está se dobrando aos ídolos, derramando a sua esperança, cita o nome de outros em louvor, não faz referência a nenhum santo, não cita o nome de ninguém. Por que cita somente o nome de Cristo? Por que fala somente dele? Será que não tem algo a ensinar a ti e a mim? De que glória e majestade só ao Senhor. A sua vida deve estar centralizada em Cristo. Você deve ter uma vida cristocêntrica. Você, eu e nossos filhos, cristocêntrica. Pois ele retornará com glória e poder. Que Deus lindo, né? Então, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amém? E ele enviará os seus anjos. Olha o pronome possessivo, né? Seus anjos, é dele. Amém? De vento de Jesus, hein? Se prepare. Amém?